Seu nome foi Freiherr Roman Nikolai Maximilian von Ungern-Sternberg. Foi o último clã da Mongólia que passou de um nobre russo para ser considerado um deus encarnado. Na Mongólia, foi temido como um demônio, saudado como um herói e, por um breve período de tempo, louvado como um deus. Então, o podcast de hoje vai ser sobre o Ungern. É uma figura aí que, provavelmente, se você está ouvindo isso aqui, você deve ter ouvido falar dele no Twitter, no YouTube, em algum lugar. Talvez sim, talvez não. Ele é um cara, uma figura oculta que o pessoal do Twitter adora referenciar ou postar alguma arte com relação a ele e tudo mais. E tem pouca informação mais concreta, assim, sobre ele na internet. A gente sabe mais ou menos quem ele foi, mais ou menos o que ele fez por alto, e a gente sabe que ele foi uma figura muitíssimo controversa, mas é difícil você achar alguma fonte que fale mais a fundo sobre ele. Por exemplo, eu estava falando sobre o Ungern para um amigo meu, e ele descobriu nas conversas, meu amigo, que o Ungern era antissemita. E ele falou, pô, tu tá brincando que o cara é antissemita? Eu usava o rosto dele de perfil no Twitter por 3 meses. Meus colegas todos da faculdade tinham meu Twitter, eu não fazia ideia que ele era antissemita. E agora tu me fala isso. Pois é, ele era... talvez a principal característica do Ungern, na real, era o antissemitismo pujante dele. Mas o papo de hoje é sobre o Ungern. Eu sou o Glauber. Eu sou o JP. E a gente vai falar sobre a biografia dele, vai trazer algumas informações aí para quem quiser conhecer mais a fundo a biografia do Ungern. Muito bem, o Ungern, ele nasceu em 1886, no dia 10 de janeiro mais especificamente, e aí a gente já entra na seara do nome dele, né? Um nome que eu particularmente não consigo pronunciar, eu não sei se... enfim, eu não sei o quão errado eu tô pronunciando, mas eu sei que eu tô pronunciando errado, bem errado. O nome completo dele é Freiherr Roman Nikolai Maximilian von Ungern-Sternberg. O pessoal chama ele de Ungern von Sternberg, só que o nome do batismo é von Ungern-Sternberg. Por quê? Porque o pessoal aí da bolha está mais acostumado com esse papo, mas tem nomes que parecem judaicos, né? Nomes alemães que terminam com Berg ou Stein e tudo mais. São nomes que são associados. Se você veio da Alemanha e você tem esse nome, provavelmente você é um judeu. Isso por vários motivos históricos, não vamos falar sobre a história dos nomes judaicos aqui, mas na época o pessoal já tinha essa rusga aí, e Sternberg era um nome que parecia judaico. Então o Ungern, para dar uma quebrada, ele, ao invés de ser... Ele mudou o próprio nome, né? Ao invés de ser von Ungern-Sternberg, ele mudou para Ungern von Sternberg. Então o nome do batismo é esse, mas o nome pelo qual ele quis ser conhecido é Ungern von Sternberg. E aí eu vou passar o podcast inteiro pronunciando desse jeito errado. Se alguém aí souber alemão, mil desculpas, mas vai ser assim. E o Ungern, ele é de uma família muito aristocrática. É curioso, ele nasceu de uma família germânica na Letônia. Na época a Letônia era da Rússia, então teve toda essa salada de frutos aí, mas era uma família muito aristocrática, muito rica, de morar assim, em mansões, praticamente palácios, porque existia uma elite financeira, uma elite política na Letônia, naquela região da Letônia, naquela época, que advém das cruzadas, pelo que alguns autores falam. Então o próprio Ungern é descendente de cruzados teutões, por exemplo. E na Letônia, nessa época, também estava ocorrendo uma russificação, que é obrigar as crianças a aprender russo na escola, ensinar as crianças a se tornarem patriotas, seguidores do Tsar, da escola, esse tipo de coisa. Então o Ungern aprendeu alemão em casa e aprendeu na escola a ser um grande patriota tsarista, e essa doutrinação que ele aprendeu na escola deu muito certo. Talvez tenha sido o melhor caso de doutrinação da história, porque ele morreu tsarista e foi tsarista pro resto da vida, e depois lutou contra os vermelhos e tudo mais. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas falando um pouco sobre as escolas da época, uma coisa que toda vez que eu vou ver algo sobre uma figura histórica, assim, mais ou menos desse período, chama muita atenção a diferença da qualidade da educação. Assim. As crianças na escola na época aprendiam grego, latim. Hoje em dia um moleque está com 15 anos, está estudando inglês na Fisk, e o pai acha que está arrasando, assim, não, meu filho fala 2 línguas e tal, sendo que um moleque mal e mal alfabetizado na época já começava a aprender grego, já começava a aprender latim. As escolas que o Ungern estudou, elas eram multiculturais, elas tinham aulas de instrução religiosa específica para católicos, para ortodoxos e para protestantes, porque, enfim, eram multiétnicas também, né? O Ungern mesmo, ele era luterano, a família dele é luterana. Aí
tem algumas discordâncias, né? Tem autores que falam que ele é de uma família budista, que o pai dele era secretamente budista e que ele era budista desde criança. É um cripto-budista, né? Um cripto-budista, sim. Então, tipo, tem autor que fala que o pai dele se converteu ao budismo secretamente em uma viagem à Ásia e, voltando para Letônia, ele ensinou o budismo a Ungern. E Ungern era budista em segredo e fingia ser luterano. Mas a versão mais aceita é que ele morreu luterano. Ele foi luterano até o fim da vida. Mas voltando para essa questão das escolas, é interessante porque nesse começo da escola moderna, tanto escola que a gente chama de escola quanto universidade, tudo sempre parece que dava muito certo, né? Justamente eles conseguiam continuar tendo aula de grego, latim, contato com os clássicos, formação em retórica, né? E lógica e tudo mais. E isso foi se dissolvendo. Imagina você ensinar latim em russo para um garoto que só sabe falar alemão. Exato. E tipo... Mas só comentando que, ao mesmo tempo, esse negócio de, tipo, era uma escola criada pelo governo russo para criar essa tal da elite e tudo mais. Isso me lembrou muito a própria educação prussiana, né? De ensinar e forçar o alemão em todo o território, para criar nacionalidade e tudo mais. Só tipo, o breve comentário de que, ao longo do tempo, essa centralização e essa transformação da educação em algo meio utilitário para o país, meio que acabou piorando a educação, assim. Eles conseguiam no começo pegar tudo de bom da tradição educacional que já tinha e aplicar aquilo de forma efetiva, só que depois as instituições escolares só vão cada vez mais decaindo, assim. Porque isso aí da escola me lembra a própria era vitoriana, que eles tinham escolas que supostamente eram muito boas, só que ao mesmo tempo as pessoas que foram formadas por elas foi quem, tipo, permitiu que a instituição se corrompesse. Sim. E ficasse cada vez mais fake and gay, que nem elas são hoje em dia. Assim. Uhum. Mas isso, mas tipo, foi toda essa época, assim, as escolas efetivamente criaram grandes homens, assim. Sim. Não é bem que nem hoje em dia. Hoje em dia não tem nenhuma escola, tipo, quando você tem um grande homem, você não fala, não, a escola criou esse cara. Não, ele aprendeu fora, assim. Sim, sim. Ele é mais grande do que teria que ser antigamente, né? Porque ele não teve nem referência, não teve nenhum professor que ensinasse ele direito. Ele meio que tirou a grandeza de dentro de si e pariu-se a si mesmo, intelectualmente falando. O cara não leu A Vida de César, não leu quando criança, ele nem não nada. Teve assim. nem essas referências aí, que o pessoal na época tinha. Mas é engraçado que você mencionou esse comentário sobre as escolas não serem tão utilitárias. O James Palmer, que é a minha fonte principal, vou falar sobre as fontes no finalzinho, se eu lembrar. Mas o James Palmer fala que o Ungern passou por várias escolas e, tipo, numa delas, que não era militar, uma escola civil, o foco era ensinar só coisas que não fossem diretamente úteis, assim. Era, tipo, a anti-escola técnica. Uhum. A escola era focada em formar bons cidadãos e bons patriotas e pessoas que tivessem, tipo, um conhecimento geral de mundo, assim, mas sem passar nenhum ensinamento que pudesse ser utilizado por um peasant, assim. Sim. Então, realmente formar a alta classe, a aristocracia, é o pessoal que vai poder passar a vida ou cuidando da própria fortuna ou socializando com outras pessoas de alta classe sem ter que trabalhar de fato gerando valor mesmo, assim, com as próprias mãos, digamos assim. Óbvio que tem outras formas de gerar valor, por exemplo, intelectualmente, mas enfim. E o Ungern na escola é um dos pontos que o pessoal mais comenta. Ele teve mais de 40 advertências, ele arrumava muita briga, ele fazia muita merda, ele era o capeta em forma de guri, como diria o pessoal do Hermes e Renato. Mas apesar de tudo, ele era um garoto bem inteligente, assim. Ele se interessou tanto em filosofia quanto por literatura, e tem relatos de que ele arrancava páginas de livros de filosofia e chegava a levar no bolso para ler no tempo livre. Isso é um negócio que nunca passou pela minha cabeça. Tipo, nossa, livro bom, porra, esse trecho é sensacional, vou arrancar a página do livro e levar no bolso para reler depois essa página específica. Eu gostei muito dessa página específica. Eu vou arrancar e vou levar comigo, foda-se. Eu imagino ele entrando na biblioteca, assim, arrancando a página, devolvendo o livro pro prateleiro e indo embora, sabe? Sim. Já peguei o que eu queria aqui. O máximo, bota no bolso. Sim. E ainda não sendo de poesia, né? Poesia às vezes tem isso, né? Pô, tu gostou ali de uma estrofe ali, tipo, muito bom. Agora... Tu arranca uma página, vem 2 sonetos
um no lado e outro do outro. Pois é, tá ótimo. Agora, filosofia, tipo, gostei muito desse aforismo aqui, essa analogia foi do caralho. Pior que tem alguns caras, tipo, o Gilberto Freire, dizem que a prosa dele é muito boa, assim. Então, mesmo se desconsiderar as ideias, a prosa dele é muito boa. Sim. E me lembrou um pouco o Camões aí, porque o Camões supostamente também era todo bagunçado na escola, coisa assim, né? Na escola de artes de Coimbra, né? Então, e esse jeito de se interessar por filosofia é tipo... A gente vai ver mais pra frente o quanto o Unger foi um cara agressivo. Tipo, a vida dele inteira foi agressão. A trajetória dele foi um ato de agressão contra o mundo, dá pra se dizer assim. E tipo, tá, eu me interessei por filosofia. Qual é o jeito mais agressivo que eu posso usar essa porra? Arrancando páginas dos livros, sabe? Bom. Se parece, eu queria uma desculpa pra rasgar coisa, pra destruir, assim. Mas, outro ponto interessante, ele gostava, existem relatos, existem, assim, evidências de que ele gostava de Dostoiévski e não gostava de Tolstói. Quem conhece Dostoiévski e Tolstói sabe que isso diz muito sobre a personalidade dele. E isso implica que ele provavelmente leu Nietzsche, porque na época era um pipeline comum, assim. Você começa lendo Dostoiévski e você acaba lendo Nietzsche. Então, não existe evidência de que ele leu Nietzsche, mas é muito provável. Enfim, ele fazia merda pra cacete na escola e para não ser expulso, a escola mandou uma carta pra família dele falando: não estamos expulsando seu guri, mas se ele ficar aqui ele vai ser expulso. Se você não quer que ele seja expulso, tira ele daqui, né? E aí ele foi transferido para um colégio militar. Porque, pô, no colégio militar vão dar um jeito, né? Não deram um jeito. Só anotei aqui os temas que estudavam no colégio, achei muito interessante. Estudavam francês, história russa, religião, trigonometria, astronomia, arquitetura naval e mecânica teórica. Ou seja, era mais prático, né? Arquitetura naval, mecânica teórica. E além disso, no colégio militar, eles praticavam calistenia, treino de espada do caralho. E eles treinavam pro baile anual. Então eles treinavam dança, tipo, ia chegando mais perto do ano, eles começavam a treinar dança pra não pegar mal no bailinho que eles faziam com a alta sociedade e tal. Imagina, em vez de jogar futsal, né, na escola, você vai lá e faz calistenia, é muito bom. Exato, é tipo barra, você faz barra, depois você pega uma espada e treina esgrima com o teu colega. Porra, sim, do caralho. E ele continuou sendo o capeta em forma de guri, um pouco mais velho já. Um dos relatos aí mais demonstrativos desse temperamento dele é que um dia eles estavam num drill, no exercício. O Unger simplesmente pegou, parou de fazer o exercício, levantou, saiu andando e o professor dele foi lá, xingou ele, falou: o que tá fazendo e tal, volta pra cá. Ele falou: eu não sou um tipo de criado, eu não preciso ficar num só lugar. Então ele sempre teve esse orgulho de ser de uma família aristocrática, ele sempre teve esse orgulho. Ele era patriota russo, mas ele tinha um orgulho germânico, dá pra se dizer assim. Patriota czarista, né? E ele sempre teve muito bem definido essa questão da hierarquia social. É um negócio que ele vai defender até o fim da vida. Ele vai morrer um monarquista. Então ele via que na concepção dele existia uma hierarquia entre os seres humanos e eles estavam no nível de hierarquia alto, eles estavam no nível hierárquico alto. Isso, assim, desde o começo, assim. Eventualmente ele se alistou na guerra russo-japonesa, não chegou à aviação, porque quando ele chegou, imagina só, ele estava na Rússia Ocidental, ele teve que ir até a Rússia Oriental onde estava ocorrendo a guerra, então muitos meses aí de viagem. Quando ele chegou, a guerra tinha acabado, então ele foi pra guerra e a guerra não estava mais lá quando ele chegou. A guerra fugiu dele. Dá pra se dizer assim, né? O quão diferente teria sido a biografia dele se ele tivesse tido a chance de lutar lá. Mas enfim, depois ele ficou um tempo, né, na Rússia Oriental. As notas eventualmente normalizaram. Não sabemos o que aconteceu lá, que tipo de experiência maluca ele teve lá, mas ele virou um bom estudante depois disso, se formou, entrou pro exército. E ele se alistou à cavalaria depois de formado na escola, por causa de uma característica dele que é muito específica. Ele tinha um grande amor por cavalos, ele gostava, a vida toda ele foi da cavalaria. Depois, até o fim da vida, o exército inteiro dele era tipo cavaleiros, gente montada em cavalos. Desde a adolescência ele tinha esse amor, e quando entrou no exército ele quis entrar na cavalaria porque ele queria lutar montado num cavalo. Era uma imagem que apetecia muito o consciente dele. No exército ele teve um duelo de espada e ele teve um ferimento na testa. Se vocês forem ver, a imagem mais famosa do Unger, uma imagem que na verdade foi feita poucos dias antes da morte dele, quando ele foi capturado por bolcheviques, é a imagem que está na thumbnail desse vídeo. É a imagem mais comum do Unger. Se vocês derem uma olhada, dá pra ver que ele tem a cicatriz na testa nessa imagem, não dá pra ver tão bem assim, mas a maioria das imagens que retratam o Unger mostra essa cicatriz. Ele teve mais ou menos nessa época em um duelo que ele teve no exército. Enfim, aí
muitas coisas aconteceram, mas nada de relevante aqui pra gente comentar nesse episódio. Peraí. Nada de relevante na vida prática dele, só introduzir aqui um aspecto que foi muito marcante para a biografia dele, que é o interesse profundo que ele teve por ocultismo. O ocultismo estava em alta na época, foi mais ou menos a época em que a Helena Blavatsky surgiu com a teosofia dela. A gente não sabe se o Unger leu os livros da teosofia ou não, se ele conheceu a Helena Blavatsky, a obra da Helena Blavatsky ou não. Mas, enfim, é curioso o negócio da teosofia, só entrando num parênteses aqui. No começo, os ensinamentos da Helena Blavatsky eram meio que para uma elite mesmo, era para um pessoal mais rico e tal, mais aristocrático. Hoje existem escolas teosóficas, tem aqui em Xique-Xique, tem lá em Florianópolis, tem em Porto Alegre, e é sempre uma galera assim, a vez que eu fui abordado pelo pessoal da escola teosófica, a galera, tipo, era um casal, os dois com camiseta branca, mó simpáticos, meio adolescentes, assim, sabe? E, tipo, é estranho ver como É quase uma igreja evangélica, assim, é tipo, ou aquele Hare Krishna, assim, não sei. É um negócio meio New Age. É meio New Age, eles são alegres, né? Eles são alegres. São alegrinhos. Eles assim. são alegres. E aí, eu fiz algumas perguntas mais capciosas para eles não souberam responder, então eu acho que eles são, talvez não sejam iniciados ainda, talvez sejam iniciantes ainda, não sei. É aquele negócio, né? Tipo, a maçonaria, assim, você vai conversar com um maçom médio, ele é tipo o tiozão do churrasco, assim, só que ele levemente mais rico, assim. Isso. E aí você fala, pô, mas será que o grão-mestre do Pica das Galáxias ali, ele sabe alguma coisa realmente, ou é todo mundo meio desse jeito, né? Então, eu fiz algumas perguntas, eu fui abordado na rua, né, por esse casal simpático. Eu fiz algumas perguntas e o cara falou, então, não, isso aí eu não sei te dizer, mas talvez nas aulas mais avançadas aí do curso eles falem sobre esse assunto e tal. Tá, ok, faz sentido. Mas, na época, a teosofia estava longe de ser essa parada New Age e alegrinha que a gente conhece hoje. Era um New Deal, assim, era um negócio novo, inovador, que as elites gostavam muito. E aí tem uma distinção interessante. O ocultismo, na época, era algo de direita e intrinsecamente elitista. Por quê? Alguém fez uma observação interessante por isso, foi George Orwell. Ele viu uma propaganda de astrólogos na revista fascista, a propaganda de astrólogos na revista fascista. E ele notou aqui, abre aspas, o próprio conceito do ocultismo carrega consigo a ideia de que o conhecimento deve ser algo secreto, limitado a um pequeno círculo de iniciados. Então, a gente tem hoje a imagem do jovem místico, que é o cara de cabelo comprido, que acredita em astrologia, que usa roupa larga, acredita em cristais, sabe? Sim. Normalmente é mulher, na real, que faz isso. E o jovem místico é um cara meio de esquerda, meio, sabe? E, na real, não foi sempre assim. E até faz sentido que não seja assim. O jovem místico de direita faz muito mais sentido. Porque o misticismo parte do pressuposto de que existe um conhecimento esotérico que só está aberto para uma elite. Então, o próprio conceito de esoterismo, de conhecimento esotérico, implica, é completamente avesso às ideias do sufrágio universal, educação popular, liberdade de pensamento. Pois é, porque você vê, o esoterismo hoje em dia o esoterismo padrão é a coisa mais acessível que existe, assim. É tipo, você vai em qualquer sebo, você tem sessões inteiras de livros esotéricos. Não, você tá andando na rua, eles te oferecem um conhecimento esotérico. Eles te oferecem, venha conhecer, não sei o quê. Sim. E mesmo você a dimensão... tem que desviar do conhecimento esotérico. Exato. E mesmo uma prova disso é que eles perdem muito dessa dimensão iniciática mesmo. Eles tentam, tipo, aprender a parada direto, assim, né? Aí fala do espiritual, não sei o que, eles não têm ordem o suficiente na constituição física e moral deles para tipo, fazer um ritual de iniciação, assim, é mais Sim. tipo um bacanal, usar droga e qualquer coisa assim, né? Então... Perde-se a noção de hierarquia de pessoas e perde-se também a noção de hierarquia do conhecimento. Exato. Meio que tudo ao mesmo tempo. Assim. E também com um nível muito menor de seriedade mesmo. Porque, tipo assim... você pega o jovem místico no geral, assim. Ele pode eventualmente ficar assustado com alguma coisa e tal, só que ele não trata aquilo com seriedade, assim, com tipo, não, isso aqui realmente existe, tipo... Sim. Ou tipo, quando vai falar do demônio, cara, você não pode falar disso aqui porque é perigoso, pode trazer algo... Tipo, você pensa na imagem do exorcista, assim, na sua cabeça, do exorcista ali católico, tipo, até, sei lá, hoje em dia, até pouco tempo atrás, ele está lá
no submundo, assim, por baixo da aparência de normalidade do mundo moderno, ele tá lá, tipo, lutando contra demônios. Tipo, essa não é o modo que nenhum jovem místico opera, assim. Eu já vi algumas pessoas que são mais, tipo, de Umbanda e coisa assim, tratando a coisa com um pouco mais de seriedade. Mas na maior parte do tempo não é assim, sabe? Na maior parte do tempo é só trocar cachaça por sei lá, pra voltar, pra Morena voltar, assim. Sim, sim. E já a direita tem esse aspecto de seriedade, né? Você vê, o Unger, quando ele acreditava nessas paradas, ele certamente não acreditava de uma forma assim, tipo, curioso, sabe? Uhum. Não acreditava de uma forma burguesa, tipo, não, tipo, cara, isso aqui é realmente um conhecimento milenar que está sendo transmitido para mim e tudo mais. Sim, eu imagino ele lendo livros sobre esoterismo, os livros que ele tinha acesso na época. Eu imagino ele lendo assim, ele termina de ler um parágrafo e olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, vê se não tem ninguém por perto e pensa, porra, que sorte que eu dei, esse conhecimento chegou nas minhas mãos. Exato. Tipo, todo mundo acredita numa mentira e eu tô com a verdade aqui nas minhas mãos. Eu tenho acesso à verdade, ninguém mais tem. Exato. Eu e um grupo seleto. Ser bem preciso, é o clima de você estar lendo um Dostoiévski, não de você estar ouvindo Beatles, assim. No começo de 1914, Unger ele tinha 28 anos, ele já tinha saído do exército, tinha tido toda aquela parte da briga com... que ele levou um golpe no rosto e tal. Ele era alcoólatra, desempregado, vivendo das economias que ele tinha feito e ele era basicamente um fracassado naquela época, sabe? Ele estava passando por uma fase que ele era fracassado, um alcoólatra, desempregado de 28 anos. Porra, quantos caras assim a gente não conhece, né? Pois é. Então, tem em cada esquina basicamente. O que salvou ele nesse momento foi realmente a Primeira Guerra Mundial, porque ele queria muito, ele foi para a guerra russo-japonesa, não foi por acaso, ele queria muito ver ação, era o negócio dele realmente, ele queria participar da guerra e a guerra tinha tudo a ver com ele, tanto é que ele amou a guerra, ele foi para a Primeira Guerra Mundial e ele achou do caralho. Ele era uma figura que sempre foi um cara violento, um cara impulsivo, um cara destemido e na sociedade civil isso nunca foi valorizado, na sociedade civil isso sempre foi uma coisa negativa da personalidade dele, sempre trouxe problemas para ele, mas na guerra isso era exatamente o que ele deveria ser. Então ele pôde expressar, só na guerra, ele pôde expressar sua verdadeira natureza, ele pôde demonstrar seu verdadeiro temperamento, demonstrar sua verdadeira personalidade. Um dos superiores dele chegou a afirmar que ele estava na linha de frente em cada investida, constantemente encorajando seus soldados a aceitarem missões mais perigosas. E, enfim, ele lutou a guerra pela Rússia contra a Alemanha, então ele era de uma família germânica, mas, acima de tudo, ele era czarista. Ele estava lá para defender o Tsar, defender a mãe Rússia, né? Suas honras foram tantas que ele ganhou a medalha de São Jorge. E aí, ouvinte, eu peço que você volte para a thumbnail do vídeo e veja a imagem. Não sei se na thumbnail aparece, na real, mas na imagem inteira aparece a medalha de São Jorge. É uma medalha que ele nunca tirou a vida inteira. Ele, tipo, como eu falei, essa imagem da thumbnail foi tirada poucos dias antes dele morrer. E no último dia de vida dele ele estava com essa medalha. Então era a maior honraria militar que uma pessoa poderia receber. Ele recebeu essa medalha na Primeira Guerra Mundial. Ele foi ferido diversas vezes ao longo dos anos. Os registros contam que pelo menos 5 vezes em 2 anos. Ele chegou a enviar para casa um casaco cheio de buracos de bala e manchado de sangue, para demonstrar para a família o quanto ele estava fazendo sacrifícios pelo país e pelo Tsar, para tentar trazer algum orgulho para a família depois de todo esse tempo. Teve um episódio em uma batalha que era de noite, e estavam os russos de um lado, os alemães do outro, e o húngaro levantou, ficou de pé na frente da trincheira e gritou para os alemães em alemão, o alemão dele era perfeito, era o primeiro idioma dele provavelmente, gritou para os alemães em alemão que eles estavam atirando nos próprios aliados, que estavam tendo um engano e tal, tentou convencer que ele era um deles. E os alemães pararam de atirar, mas depois de um tempo eles ficaram nervosos e voltaram a atirar. Não compraram muito. Aí ele voltou, falou de novo, gritou pros caras: vocês estão loucos, vocês estão atirando nos aliados de vocês, vão matar os colegas de vocês, não sei o que, papapá. Os alemães compraram a história, cortaram o arame farpado, e aí ele invadiu a trincheira dos alemães junto com seus homens e matou todo mundo. Então, é uma das várias histórias aí do Unger na guerra, mas a mais emblemática é a do hotel.
Ele, depois de uma noite de bebedeiras, né? Ele foi muito alcoólatra, inclusive, é um ponto importante que nesse começo da vida ele bebia muito, muito. E na guerra, realmente, enfim, ele estava bem à vontade, imagino que ele bebia ainda mais do que na vida civil. Depois de uma noite de bebedeira, ele tentou achar um quarto numa hospedagem, não um quarto, né, mas uma cama para dormir numa hospedagem, e não conseguiu. O atendente do hotel falou que não tinha uma cama disponível, e ele brigou, atacou o cara, quebrou uma janela sem querer, porque ele estava muito bêbado, não conseguia acertar o cara, acertou a janela, quebrou a janela, e foi para o escritório do seu superior, para a diretoria, digamos assim, para reclamar que, não, porra, fui lá no hotel, os caras não arrumou uma cama pra mim, onde é que eu vou dormir? Vou dormir na rua? Não posso dormir na rua, sabe? Pra reclamar com o cara. O cara falou que não é bem assim, que se não tem cama não tem muito o que fazer, e papapá, deveria ter chegado mais cedo. O Ungar tirou o sabre dele, deu um golpe de sabre no rosto do cara, sentou numa cadeira que tinha na sala e pegou no sono. E aí ele foi preso pelos guardas que chegaram logo depois, ficou preso por esses e alguns outros atos e só foi liberado em 1917 e enviado para o Cáucaso. Lá no Cáucaso ele conheceu uma outra figura muito importante, se vocês quiserem abrir o Google Imagens, pesquisar a imagem do sujeito para conseguir imaginar melhor, Grigori Mikhailovich Semenov, mas a gente vai chamar ele somente de Semenov, que foi um grande parceiro aí do Ungar durante boa parte da vida dele. Ele até mudou pouco o nome judeu dele, né? Tipo, o nome pseudo-judeu dele. Pois é. Muita gente mudou bastante assim. Tipo, ele poderia simplesmente ter tirado o Berg totalmente, assim. Stern. Ficaria Stern. Não sei. Ou tudo, ou não falar nome. Sim, não. Ele poderia fazer igual os judeus que foram para os Estados Unidos e pegaram outro sobrenome completamente, tipo Mark Cuban. Sim. Que tu vai ver o nome dele. Ou o Marx, né? Que era tipo Marduk e virou Marx. Sim, ou o Trotsky, que era Bronstein e virou Trotsky. Pois é. Mas, cara, eu acho que ele não fez isso porque ele vivia num local que o pessoal meio que conhecia ele era da aristocracia, então, porra, perdeu todo o sobrenome pode ser, se você era da sim. aristocracia. É ruim. Não era um pé rapado, assim. E por boa parte da vida dele, a gente tá falando, tipo, o que eu falei até agora ele esteve na Europa, né? Na Rússia Oriental ou na Europa. Boa parte da vida dele ele passou na Mongólia, onde ele era chamado pelo nome mongol dele, que não tem nenhuma semelhança com o judeu, sabe? Tipo, é só a tradução do nome dele pro mongol. Uhum. Então, por boa parte da vida dele, o nome dele nem foi pronunciado. Ele foi chamado do nome mongol dele, que é tipo Estrela da Montanha, alguma coisa assim. Massa, bom. Inclusive o pessoal zoava ele, porque é Ungarn Sternberg. Ungarn quer dizer relutante e Sternberg é o outro sobrenome, né? E ele fala, pô, se eu fosse Sternberg eu também seria relutante. Eu também seria Ungarn, eu também seria relutante. Sim. Mas enfim, voltando aqui para a ordem da história, ele conheceu o Semenov. Semenov era uma figura muito parecida com o Ungarn em alguns pontos e muito diferentes em outra. Ungarn, ele é um cara meio tímido, era um cara meio... não tinha um traquejo social, não tinha uma desenvoltura social tão forte, era um cara mais fechadão, era um cara que não conseguia se comunicar tão bem. Semenov era o contrário, era aquele cara aberto, extrovertido, expansivo. Então eles foram uma dupla por um bom tempo. Os dois tinham ideias parecidas, mas quem comunicava essas ideias era o Semenov. Ele também vinha de um background diferente do Ungar, ele não vinha de uma família aristocrática, ele vinha de uma família um pouco menos privilegiada, assim, mas de qualquer modo acredito que ele não fosse um pé rapado. Não sei ao certo. E, principalmente, Semenov também era um ferrenho czarista e anti-bolchevique. Durante esse recrutamento, eles perguntavam apenas 3 coisas aos possíveis recrutas, né? Você acredita em Deus? Você se recusa a reconhecer os bolcheviques? Você aceita lutar para combatê-los? Então, eles precisavam do máximo de gente possível e, assim, juntando o máximo de gente possível, eles conseguiram criar a divisão especial da Manchúria. Naquela época, enfim, eles não eram uma guerra civil, eles não tinham financiamento estatal nenhum, por exemplo,
Então, esses regimentos dos soldados brancos, eles sobreviviam sobretudo do roubo de carga, da pilhagem de viajantes, etc. No começo, eles meio que justificavam, falando que, não, a gente está roubando aqui esse pessoal porque eles eram espiões, porque eles eram espiões bolcheviques, porque eles eram inimigos disfarçados, não sei o quê. Então, é por isso que a gente parou essa caravana de viajantes e roubou todas as joias deles, porque eles eram bolcheviques e a gente vai expropriar as joias deles para financiar o nosso exército. Isso no começo, eventualmente eles começaram a só roubar mesmo, porque os militares, os soldados precisam comer, os cavalos precisam ser alimentados, precisa ter munição, pólvora, todo esse tipo de coisa. E aí, com Semenov governando um regimento e Unger noutra, a gente já começa a ter a demonstração da diferença entre Semenov e Unger. Semenov ainda tentava manter uma fachada de institucionalidade, de normalidade, o Semenov baixava leis, ele tinha todo o aparato burocrático funcionando aí internamente para manter o regimento dele em ordem. Unger não. Unger ele tinha um ódio profundo e ferrenho pela burocracia, por ordens escritas e por todo esse tipo de coisa. Ele dava todas as ordens verbalmente, não escrevia nada. Uma vez ele foi questionado sobre o recibo do documento, mandaram uma carta pedindo o recibo do documento, e ele falou, documento, eu vou enviar a mesa inteira. E ele foi lá e de fato enviou por correspondência a mesa pro cara. Outra história interessante do Unger no tocante à burocracia, um funcionário que foi enviado para Chita para inspecionar alguns registros burocráticos do exército, foi açoitado e alistado no exército dele, foi alistado forçosamente. E outra história interessante é que um dia o Unger descobriu que o peixe salgado, que era servido todo dia aos soldados, não era da melhor qualidade. Então um funcionário encarregado dessa função foi enviado para uma prisão militar, onde foi servido só peixe estragado e nada mais por 3 dias, sem poder tomar uma gota d'água. E aí a gente já vê uma faceta que é uma das principais do Unger, é a faceta pela qual ele é mais famoso, que é o torturador. Unger recebeu o nome de Barão Sangrento, de Barão Sanguinário, enfim, a maior biografia que tem sobre ele, uma das biografias mais famosas, na real, não sei dizer se é a maior, é o Bloody White Baron, que é o Barão Branco Sangrento. E boa parte da mídia que tem sobre ele hoje em dia são artigos e posts de blog e vídeos no YouTube falando sobre como ele torturava o pessoal. Ele tinha uma criatividade muito grande para tortura. Eu imagino ele lendo no colégio de artes clássicas, tipo, a Divina Comédia o Inferno de Dante, assim, e vendo todas aquelas torturas, assim, falando, tipo, o garotinho, assim, olhando as ilustrações, assim, tipo, pô. Então, o James Palmer, ele tem a teoria que o Unger, ele tirou boa parte do seu amor pela tortura das ilustrações budistas do inferno, que eram ilustrações mais gráficas, assim. Muitas das torturas que ele chegou a fazer nos seus soldados eram tipo, cópia do que estava nas ilustrações budistas do inferno, então teve essa inspiração, só que não foi a fonte da Divina Comédia, né? Foi uma fonte mais visual, assim. Sim. Mas, enfim. Como eu mencionei anteriormente que ele era alcoólatra na juventude, mas nessa época ele já tinha largado o alcoolismo e ele, além de ser alcoólatra na juventude, ele era alcoólatra indisciplinado. Mas ele largou o alcoolismo e não suportava o alcoolismo e a indisciplina dos seus soldados. Então, ele usava a justificativa que agora eles estavam em guerra, eles não podiam ser indisciplinados e tal. Então, algumas das piores torturas eram justamente direcionadas para soldados que aparecessem bêbados ou que aparecessem de ressacas. A gente vai tratar um pouco mais sobre isso logo adiante. O Unger também forçava os soldados a ter aulas de mongol, porque, como a gente vai tratar mais adiante, o exército dele era muito diverso, chegou a ter 16 etnias ao mesmo tempo. Então, ele queria muito tivesse essa integração com o mongol, porque eles estavam, a princípio, no começo eles estavam na fronteira com a Mongólia, depois de fato eles adentraram a Mongólia, como a gente vai ver. Então ele tinha esse amor pela Mongólia, pelo povo mongol, e ele queria que os soldados dele aprendessem mongol, ele dava aulas de mongol para os seus soldados, enfim. E ele era racialmente e religiosamente tolerante. Alguns autores dizem que ele se converteu ao budismo, outros falam que ele se manteve luterano até o fim da vida, existem controvérsias, né, sobre isso. Mas ele, por exemplo, deixava os soldados folgarem nas datas comemorativas de suas respectivas religiões, ele não tentava forçar nenhum soldado a entrar numa religião específica. Houveram soldados de diversas religiões diferentes no exército dele, desde cristãos ortodoxos, cristãos protestantes, budistas, xamanistas, todo tipo de religião que tinha naquela região
era aceito no exército dele, menos judeus. A gente vai tratar um pouco mais sobre o antissemitismo do húngaro logo mais. Mas nisso já entra aquela questão de... Provavelmente ele aceitava tanto as outras religiões, talvez um pouco da base luterana, que eles são um pouco mais... já são um pouco mais liberais nesse sentido, mas por causa das crenças esotéricas, né? Porque você pega alguns dos maiores apreciadores das religiões orientais mesmo foram os perennialistas, né? Sim. Que, não, como tem uma verdade em todas as religiões, a parte externa da religião não é tão importante, e mais a função dela para se conectar com algo superior, né? Então você vê lá, os grandes perennialistas, o Évola, o Guénon, todos falam muito sobre hinduísmo, sobre mesmo budismo e tudo mais. E então faz todo sentido, né? Ele fez quase um exército. Tipo, se existisse uma nação perennialista, ia ser mais ou menos nesse sentido, assim. Sim, sim. Precisamente. O esoterismo, pelo menos esse sabor do esoterismo que ele gostava, tendia a querer unir todas as religiões. É o que o Olavo comenta. É o pessoal que acredita que tudo que vai pro alto se aproxima. Sim. Tudo que vai pro alto meio que se encontra, assim. Tudo que eleva se aproxima. E que eu acho, pelo menos, que eu já acho bem diferente do próprio... Porque alguém pode citar Roma, né? Uhum. Mas me parece bem diferente, porque os estilos de religiões com os quais Roma teve contato me parecem muito mais similares do que na época do húngaro, né? Que era desde um cristianismo até um islamismo, até um budismo, bem orientais, né? Os contrastes são muito maiores. Sim, sim. Outro aspecto interessante... Outro aspecto importante da visão do Unger e outra diferença entre o Unger e o Semenov era o antissemitismo. Semenov não era antissemita, Semenov impediu seus homens de serem antissemitas, impediu seus soldados que eram antissemitas de perseguir os judeus. Unger era. E aí, uma coisa que muitas pessoas não sabem, o antissemitismo era extremamente comum na época. O pessoal vê alguém falando de judeu na internet hoje e tal, e associa diretamente à Alemanha, né, nacional socialista. Mas, enfim, o cidadão médio não sabe que existia antissemitismo antes do nazismo e que o antissemitismo era profundamente enraizado em vários países, em várias sociedades. A Rússia era um país profundamente antissemita. O antissemitismo já estava muito espalhado e Unger ele comprou muito a ideia do antissemitismo. Na época, o pessoal lia os protocolos dos sábios de Sião, por exemplo. Tinha outro livro, tinha dois principais livros do antissemitismo. O principal livro do antissemitismo mundial é o livro dos protocolos dos sábios de Sião. Tinha um outro que era mais comum na Rússia também. E basicamente porque ele era antissemita, porque ele, assim como outros antissemitas, acreditavam que os judeus eles eram responsáveis por espalhar males como o republicanismo, o liberalismo, etc. Então, para Unger, por exemplo, os bolcheviques eles eram inerentemente judaicos, né? Os principais líderes bolcheviques para Unger eram judeus e tudo mais. E o Partido Comunista, na visão de Unger, o Partido Comunista foi fundado há mais de 3.000 anos na Babilônia. Então, para ele era tipo uma cruzada histórica que vem desde dos princípios, assim, e que estava sendo concretizada na época dele, justamente na época dele, com a Revolução Comunista. Então, todos os judeus, o exército dele, né, era instruído a matar todos os judeus imediatamente, assim que vissem. Então, toda religião era aceita, mas se eles encontrassem um judeu, eles matavam, tiravam tudo que o cara tinha e acabou. Não tinha julgamento, não tinha nada. Os judeus e bolcheviques eram mortos on site, né, imediatamente. A ideologia de Unger, como eu já retratei aqui, ele era monarquista e ele era reacionário. Ele acreditava, ele era meio que um pan-monarquista, assim. Ele acreditava que todo o país deveria ser a monarquia. A monarquia era o jeito certo de se governar um país, é o único jeito que tinha alguma conexão ainda com Deus. Então, o mundo seria melhor quando todo o país voltasse a ser, ou passasse a ser, uma monarquia. Ele também é extremamente, outro ponto interessante, fatalista e supersticioso. Então, ele, desde cedo, gostava muito de se consultar com adivinhos, com videntes, todo esse tipo de coisa.
E depois, quando ele conseguiu mais poder, ele fez questão de ter um time de adivinhos de várias vertentes do esoterismo junto com ele, sabe? Por exemplo, um método de adivinha muito famoso na época era através dos ossos do ombro de um cordeiro. Eles pegavam os ossos do ombro do cordeiro, queimavam no fogo e depois analisavam as rachaduras para prever o futuro, através das rachaduras dos ossos do ombro do cordeiro assadas, sabe? Então, tinha gente que previa o futuro, sei lá, com dados, lendo a mão, lendo as tripas do animal. Então, tinha várias modalidades e ele tinha vários videntes junto com ele para tomar qualquer decisão importante. Tipo, que dia eu devo atacar meu inimigo? Aí ele consultava os videntes. Aí eu acho que hoje em dia a gente já direto torce o nariz pra isso. Depois a gente vai ver o quanto de sucesso ou insucesso ele teve usando esses adivinhos. Mas eu devo lembrar que era prática comum, assim, durante, sei lá, o resto da história da humanidade, os grandes líderes usarem adivinhos, assim. Então você imagina aos generais romanos, ou tipo Alexandre o Grande, assim, pô, certamente eles tinham um adivinho lá, mandando ele fazer isso ou aquilo, assim. Então, se você for parar pra pensar, nem é um negócio tão absurdo, assim. Tipo, atacar esse dia ou atacar no outro dia, assim. Uhum. Atacar nesse mês ou atacar no outro mês, ainda mais naquela época em que, tipo, era extremamente lento pra você se deslocar e tudo mais, assim. Então não... Às vezes, eu imagino, assim, né? Eu fico imaginando que mesmo tendo, tipo, zero efetividade real e poder de previsão real, só não era tão... acabava não mudando tantas coisas, né? Porque a gente pensa que, tipo, só porque eles estão fazendo de forma que não funciona, necessariamente vai ter que acontecer as piores coisas possíveis. Só que não é o caso, é uma distribuição normal, assim. Sim. Tipo, não é uma... Só porque ele tá usando um método que não funciona, não quer dizer que ele sempre vai fazer cagada. Ele pode, às vezes, acertar muito, às vezes errar muito, e na média vai dar a mesma coisa, assim. Até porque, como eu acho que tem relatos de gente em Roma, de generais em Roma, usando esses vaticínios e às vezes roubando no vaticínio, assim. Não, tem a história clássica das galinhas no navio. Das galinhas, exato. Eu não me lembro qual guerra que foi, se foi a do... Acho que foi das guerras púnicas, né? Que um método de prever o futuro que eles tinham era antes de uma batalha, eles davam comida para as galinhas, e se as galinhas comessem e se tivessem muito apetite, quer dizer que a batalha seria ganha. E se as galinhas não estivessem muito interessadas na comida, não tivessem muito apetite, quer dizer que era um péssimo sinal, eles provavelmente perderam a batalha. Então eles estavam no navio e ocorreu uma batalha naval, provavelmente num período próximo, e o general mandou dar comida para as galinhas para ver se as galinhas iam comer ou não. As galinhas não comeram, que era um péssimo sinal, que eles iam perder a batalha, mas o general queria lutar de qualquer jeito, ele falou, se as galinhas não comeram, elas devem estar com sede, e jogou elas no mar. Aí eles lutaram e perderam. Pois é. Mas enfim, deve ter... parece ok, sabe? Pra mim é ok. Eu acho que até deve dar uma confiança na batalha, assim, tipo, claro, o cara vai lá, vai lá, o negócio, os deuses estão do nosso lado, o pássaro voou pela direita, sabe? A águia voou pela direita, que tem bastante na Ilíada, né? E aí o cara vai lá e luta pra ganhar, assim. Perfeito. Aumenta a moral dos soldados, né? No caso, aumentava a moral do Ungern só, porque, enfim... O resto olhava assim, tipo, meu Deus... Ele se consultando com o oitavo adivinho do dia. Exato. Ungern, ele também colocava muita fé no irmão mais novo do Tsar, que era o príncipe Mikhail. Ungern não sabia que o príncipe Mikhail tinha sido morto pelos bolcheviques em 1918, então ele... É muito simbólico isso, né? Porque a bandeira, o estandarte do Ungern, se vocês pesquisarem, tem muitas imagens do estandarte que o Ungern usava. Tinha uma imagem do Cristo de um lado, e do outro lado tinha um M com 2 embaixo, né, que é Mikhail II, e uma coroa em cima. Então, o estandarte dele tinha a inicial de um rei que ele não sabia, mas que já estava morto. Então, não tinha como ele conseguir o que ele queria, porque é literalmente impossível, sabe? Ele queria que o rei retornasse, o rei estava só o osso já, comido pelos vermes.
Não é que nem Dom Sebastião que vai retornar, né? Não, pois é, tava numa vala, sei lá, os comunistas mataram e mantiveram um segredo sobre a morte dele, então ele achava que o Mikhail estava escondido em algum canto e iria retornar para governar a Rússia, sabe? Aí um ponto sobre Ungern que talvez uma parte da audiência vai se identificar, Ungern, ele, ao que tudo indica, foi incel, talvez um dos maiores incéis da história, um dos maiores nomes do incelismo mundial. Existem diversos relatos que ele nunca gostou muito da companhia feminina, ele nunca frequentou bordéis, frequentar bordéis é a coisa mais comum para o militar, até quando não tem guerra, se você é ouvinte, já fez alistamento militar obrigatório, já serviu no exército, tem amigo que serviu, todo mundo sabe que o militar, por padrão, é putanheiro, não existe nenhum relato de Ungern frequentando bordéis, ele nunca frequentou, e existe uma citação de um cara que conheceu ele pessoalmente, do amigo dele, que dizia, abre aspas, ele achava a companhia feminina desagradável. Normalmente acontecia dele estar sentado conversando comigo, até minha esposa ou alguma outra mulher chegar. Quando elas chegavam, ele imediatamente se despedia e ia embora. Então um cara que infiltrava exército sozinho, guerreiro das causas perdidas, corria pra frente de tiroteio, tinha medo, é de mulher. Exatamente. Ele é literalmente nós. Ele casou, olha só, traiu o movimento, mas, calma lá, ouvintes, não vai ficar bravo com o Ungern. Foi um casamento totalmente de fachada, ele casou com uma chinesa chamada Helena Pavlovna, isso eu não entendi, uma chinesa chamada Helena. Helena sem H ainda, Helena no estilo italiano. Olha só. Helena Pavlovna, em 16 de agosto de 19, mas, ao que tudo indica, eles não consumaram o ato, eles não moraram juntos em nenhum momento, ele só casou para ganhar um título de nobreza chinês e depois de um ano eles se divorciaram. Então, ainda existem fortes sinais, fortes evidências de que Ungern morreu em céu. E no geral ele era muito ascético, era uma figura muito ascética. Quando ele foi um jovem meio desvairado e beberrão e tudo mais, na vida adulta, agora que ele tinha responsabilidades e comandava o exército, ele era ascético. Toda vez que um historiador vai falar sobre como um cara era ascético, ele fala, dormia no chão. É isso. Esse é o ascetismo, é o sinal de que você é ascético. Tipo, tá, você acorda 5 da manhã pra malhar, mas você dorme no chão, cara. Você tem tanta raiva do conforto a ponto de você dormir no chão, no frio, saca? Você vai tão longe assim, você chega a dormir no chão. É isso, Ungern dormia no chão e dentre várias outras coisas ele praticava um ascetismo muito forte e ele queria estimular o ascetismo dos seus homens também. Ele achava que o ascetismo era um canal real de iluminação e de fortalecimento espiritual. E ele também não bebia. Ele largou o álcool totalmente. Ele é um caso, inclusive, que se fosse no Brasil ele estaria no aniversário, ele seria um pastor. Ele largou o alcoolismo de um jeito que, porra, ele era um alcoólatra contumaz. Histórias dele envolvendo álcool, e ele simplesmente largou completamente, nunca mais consumia ópio de vez em quando, muito provavelmente. Sim. Agora, álcool? Não, álcool não. Peraí. E os bordéis que já falamos, né? Sim. E aí a gente vai falar de novo sobre a pouca tolerância que ele tinha com os beberrões do exército. É difícil controlar um exército do tamanho que ele tinha, e é difícil controlar, tipo, fazer um micromanagement, assim, sabe? Mais fácil ele deixar os caras fazer o que quisessem e foda-se, mas, porra, ele efetivamente não queria que os caras exagerassem no álcool, porque ele tava lutando uma cruzada espiritual, ele tava lutando uma guerra moral, então do que adianta eu lutar aqui contra os comunistas com o meu exército ser um bando de beberrões? Não adianta nada. Então, por exemplo, os mongóis, eles produziam, tinha muita vodka, óbvio, né? Muitos russos, mas os mongóis eles produziam uma bebida na época chamada airag, que é feita com leite de égua fermentado. Então eles tinham muita facilidade para fazer bebida, porque tinha muita égua e eles podiam simplesmente tirar o leite e fazer a bebida de forma meio clandestina, assim. Quem bebesse em excesso corria o risco de ser submetido a uma das favoritas punições do Ungern, que era passar a noite num lago ou num rio congelado, isso uma punição que só é possível no inverno, né? Numa ocasião particular, o Ungern pegou um grupo inteiro de soldados que estavam bebendo e forçou todos eles a entrar no lago e ficar no rio congelado, o que eventualmente atraiu uma matilha de lobos. Eles foram atacados pelos lobos, menos da metade sobreviveu. Então, se você não soubesse nadar, você morria afogado. Se você soubesse nadar, você podia morrer de hipotermia. E se você soubesse nadar e não morresse de hipotermia, podia ser atacado por lobos. Por quê? Porque o exército deixava um rastro gigantesco de gente morta e lixo, e isso atraía animais, dentre eles lobos, que possivelmente atacavam se você não estivesse em grupo. Sim. Só falar que eu queria muito provar a bebida aí do
Eu também. De Eu levar também. Eu- bebida de leite fermentado. Eu sempre esqueço de pesquisar no Google. Eu quero ver no Google se ainda existe isso aí. É Airag o nome. Porra, Ai. um dia eu quero ir pra Mongólia. Sabe? É uma A viagem gente que tem eu que quero cavalgar fazer. na Mongólia, Exato, nas planícies. exato. Então, se eles ainda tiverem a Airag quando eu chegar lá, vou ser um homem muito feliz. Ou se eventualmente eu conseguir importar de alguma forma. Se não tiver, a gente tem que ir cavalgando nas pequenas vilas mongolesas pra ver se algum sábio, algum fazendeiro. Não tem fazenda lá, deve ser o tocador de gado, né? Algum Sim. pastor ainda conhece a receita ainda Exato. ainda toma. Ressuscitar o Airag. Exato. A bebida mongol que já foi esquecida pelo tempo. Já pensou? Não. Ok. Pra quem diz aí que não existe aventura Pra na quem disse que não modernidade. existe aventura, olha só. Agora eu tô torcendo pro Airag ter sido extinto, só pra alguém poder ter a glória De ressuscitá-lo, de sim. ressuscitar. Imagina, você é o cara que ressuscitou a receita e aí você dá o primeiro gole da Airag em tipo... Ah, não é muito tempo, né? Porque é século passado essa história que eu tô contando. Isso foi em 1900 e pouco. Sim, Mas mesmo assim, mesmo assim. é a bebida que Gengis Khan provavelmente bebeu. Sim. É tipo o cara que larpa de viking tomando hidromel e o cara que larpa de mongol tomando Airag. Como eu falei recentemente, existem diversos registros da crueldade de Ungern para com seus homens. Ele é um cara muito criativo. Eu imagino que no tempo livre dele ele ficava pensando em métodos de tortura que ele faria no dia seguinte. E aí, eu quero que você imagine, ouvinte, como é ser um homem no exército do Ungern. Suponhamos que você é um russo, tá? Tinha russos, mongóis, tibetanos, chineses, tinha de tudo. Chineses não sei se tantos assim, mas enfim, tinha de tudo. Cossacos, várias etnias. Suponhamos que você é um russo e aí você está lá com seus amigos, colegas russos, no meio de um monte de mongol e de pessoas de outras etnias que falam outros idiomas que você não conhece, com outras religiões que você não conhece. Você vê o pessoal rezando em língua estranha, cantando em língua estranha. É um ambiente muito, muito exótico para você, um ambiente muito tenso, porque afinal é guerra. E aí você viu na semana anterior um sujeito sendo esfolado vivo, e aí você viu ontem um cara sendo amarrado no... Imagina só que você viu o Ungern mandando o pessoal abaixar a copa de uma árvore até o chão, amarrar o cara na copa da árvore, um braço na copa da árvore e outro braço numa pedra, para depois soltar a copa da árvore, a árvore ficar reta de novo e estraçalhar o cara. Tipo, despedaçar Sim, o cara despedaçar. na tua frente. E os dois fizeram a mesma penalidade. Os dois, sei lá, beberam muito. Os dois roubaram numa época que o Ungern falou que não era pra roubar, porque o pessoal do exército roubava muito, mas em algum determinado momento o Ungern falou que proibiu o roubo e depois Não. ele permitiu de novo. Os saques. Aham. Saques, exato. Então, você faz algo que você não sabe direito se é proibido ou não, o Ungern te pega fazendo isso e faz com você uma punição que você não sabe qual vai ser e que o Ungern meio que inventou na hora, assim. Ele sonhou na noite anterior com isso, ele bolou, ele teve essa ideia e ele vai testar em você, sabe? Ele, não, esse aqui, putz, tá, eu vou arrancar a pele dele, sabe? Que eu vou... E aí imagina o clima de tensão que existia no exército dele nessa época, que existia no exército dele durante toda a época que o exército dele existiu, porque sempre houve tortura. James Palmer relata pra gente que quanto mais as torturas aconteciam, mais o pessoal respeitava e obedecia a ele, porque o pessoal se cagava de medo. Inclusive, ele torturava alguns, nem toda tortura era pra matar, né? Ele torturava alguns dos seus principais apoiadores e eles apoiavam ainda mais depois de serem torturados. Então, o nível de medo, tensão e respeito que você tinha por aquela figura maluca assim, algo que a gente, eu e você, JP, e você, ouvinte, a gente nunca vai testemunhar na nossa vida. A gente nunca vai chegar perto de ter o sentimento por alguma pessoa que os soldados tinham pelo Ungern, um sentimento de medo absoluto. De estar à mercê de uma pessoa maluca. Você é estagiário no regimento do demônio, assim, né? Exato. Precisamente. Você é estagiário e é seu primeiro mês trabalhando no inferno. Exato. Bem-vindo. Você Bem-vindo. viu 8 torturas na última semana. E tu olha ao redor, tá espantado, tu olha ao redor e ninguém dá bola, assim, a coisa mais normal do mundo. Pensa, caralho, fudeu. E tu não pode fugir porque a pena pra deserção é tortura seguida de morte. Tortura seguida de morte, Um ponto que eu preciso falar sobre as torturas é que
Aí é um aspecto da personalidade do Unger. Ele gostava muito dos mongóis, ele gostava dos mongóis mais do que dos russos. Então, se um mongol fazia alguma coisa, a tortura dele era mais leve do que se ele fosse russo. Se o russo fizesse alguma coisa, a pena seria mais pesada do que o mongol. Ele tinha uma predileção aí pelos mongóis. Isso vai ser importante no futuro. Mas, enfim, uma das torturas mais comuns, uma das penas mais comuns era o açoitamento com varas de bambu. Então, 100 açoitados era considerado uma punição leve. E aí a gente tem um relato histórico aí de um soldado chamado Saltanov. Ele foi açoitado 50 vezes por dia durante 10 dias, até que os cortes alcançassem os ossos. Depois ele foi levado ao hospital e curado só para poder açoitá-lo ainda mais. Ele foi açoitado todos os dias por 2 meses, até ficar maluco da cabeça, e depois foi executado. Ele gostava muito de punições que envolvessem árvores também. Uma das punições envolvia fazer o sujeito trepar numa árvore e deixar ele lá a noite toda. E se ele caísse da árvore, trepar alto assim, alto. Imagina, sei lá, um pinheiro e ele vai trepar até chegar a 10 metros de altura. Se o cara caísse, ele podia quebrar a perna, quebrar o braço, e aí ele seria executado por estar inútil, né? Tu não pode estar com o braço quebrado no porra do exército do Unger, tá maluco? Vai ser um peso morto. Para execuções, ele chegou, aí a tortura da árvore que eu descrevi agora há pouco, a tortura do lago. Ele também gostava muito de queimar gente viva. Então era um sujeito criativo, um sujeito inventivo. Se ele nascesse hoje, acho que ele seria um artista. Seria. Artista plástico, mexeria com Blender, arte 3D, sabe? Sim. Se fosse hoje, ele teria outras formas mais humanas de expressar esse veio artístico dele. Mas, na época dele, o único jeito que ele tinha de expressar sua veia artística era efetivamente torturando gente até a morte. Enfim, Ungern chegou a ter uma tropa muito grande, mais de 2.000, 3.000 homens, que para a Mongólia era muito. Imagina só você estar na Mongólia, aquele pampa gigantesco, aquele gramado que não tem fim, e aí você vê 2.500 homens montados em 2.500 cavalos, sem uniforme, cada um com a roupa correspondente à sua própria etnia, cada um com o seu próprio estandarte. Um estandarte mais comum era o que eu descrevi agora há pouco, né, com o M de Miguel Alexandrovich II de um lado e do outro lado Jesus, era o estandarte oficial do Unger. Outra bandeira muito comum era a suástica. Aí eu venho com um ponto interessante que eu acho que muitos ouvintes não vão saber. É uma informação bacana. A suástica, na época, isso era Mongólia perto do começo dos anos 20. Na época, a suástica já era um símbolo antissemita. As pessoas, assim, o cara mais norme não sabe nem que a suástica é um símbolo budista. Ver a suástica, Hitler criou esse símbolo. Hitler pegou uma folha de papel e inventou essa merda. Uhum. Quem sabe um pouco mais sabe que é um símbolo budista. Mas o que muitas pessoas não sabem é que antes mesmo de Hitler usar esse símbolo para representar o Partido Nacional Socialista, já era um símbolo antissemita. Porque era um símbolo que representava os arianos e tudo mais. Já tinha toda essa conotação antes do Hitler, entre aspas, sequestrar o símbolo. Então, existia o estandarte da suástica nos exércitos do Unger, e esse estandarte tinha conotações antissemitas e pró-arianas. Já na época, já naquele lugar, já na Mongólia. Então, é um símbolo que carrega todo esse significado muito antes do Hitler se apropriar dele. E agora falemos um pouco mais sobre a Mongólia, que é onde que é o palco onde se passa a parte mais interessante do nosso teatro. Na Mongólia, nessa época, em que um pouco antes de Ungern chegar, né, os mongóis estavam sendo taxados pesadamente pelos chineses da dinastia Qing. Se escreve Qing com Q. Eu li o livro inteiro lendo Qing, e aí depois eu descobri que era Xing, com um X que se lê. Enfim. Eles eram forçados a comprar com crédito absurdo, eles tinham... Vamos lá, eles eram forçados a comprar com crédito, tendo taxas de juros absurdos, eles eram forçados a pagar impostos absurdos para os chineses. Enfim, eles estavam na prática sendo dominados pelos chineses. A China ainda não tinha anexado a Mongólia, ou já tinha, não sei ainda, mas provavelmente não tinha anexado geograficamente, politicamente, mas eles já eram um estado vassalo da China, por dizer assim. E aí entra uma figura nova na história, que é Kutuktu. Que eu li o livro inteiro, eu li o livro em inglês, né, e não foi publicado no Brasil. E no livro está escrito Bogd Khan, Bogd é B-O-G-D, Bogd Khan, Imperador Sagrado, enfim. Em português, por algum motivo, o nome dele é Kutuktu. Quem é Kutuktu? Ele era um Bodhisattva. Não preciso nem dizer nada, né? A gente sabe o que é um Bodhisattva. Quem não sabe, né? Mas eu vou explicar, caso não sabe. O que é um Bodhisattva?
Ele é um indivíduo dentro do budismo que escolheu não atingir o nirvana, mas escolheu, ao invés disso, reencarnar constantemente para iluminar outras almas. Então, é uma figura com uma alma elevada. E o Kutuktu, ele era esse bodhisattva, né? E ele também era o líder espiritual dos budistas mongóis da época. Então, ele era uma figura de extrema importância. Ele era basicamente o rei da Mongólia antes da China chegar, e o cargo que ele ocupava era basicamente o cargo de rei da Mongólia. Não exatamente isso, mas vou colocar nessas palavras para ficar mais simples, tá? Então, nessa época, Ungern estava formando o seu exército maluco em Dáuria, que é na Sibéria, fronteira com a Mongólia. E na Mongólia, os mongóis estavam sendo completamente fodidos economicamente pelos chineses. O Kutuktu estava como refém dos chineses. E Ungern decide sair da Rússia, sair de Dáuria, sair da Sibéria para entrar, de fato, partir para a Mongólia. Ele tinha um exército próprio, ele tinha meios de se bancar, através de pilhagens, roubos, saques, etc. E ele poderia fazer o que quiser. Então, essa pessoa, essa figura com essa personalidade completamente maluca, com essas crenças completamente fora da casinha de tudo que a gente imagina e conhece hoje, esse cara dominando o exército, fazendo o que ele quisesse fazer com esse exército. Basicamente, esse era o estado que estava a Mongólia naquela época. Era basicamente o estado em que Ungern teve o seu ápice e que ele fez todas as coisas pelas quais ele foi conhecido. Enfim, quando ele entrou na Mongólia, ele já era uma figura conhecida, ele já era conhecido em Dáuria, na Rússia. Quando ele entrou na Mongólia, a notícia da partida dele, a notícia de que ele saiu de Dáuria, foi uma notícia que, segundo James Palmer, se espalhou rumores de Paris a Tóquio. E, quando Ungern entrou na Mongólia, ele fez para si mesmo e para os seus homens 3 promessas. Nós vamos colocar Kutuktu de volta no trono e restaurar o governo autônomo. Nós vamos libertar os mongóis dos chineses e nós vamos construir a Grande Mongólia. E Grande Mongólia com G maiúsculo, né? The Greater Mongolia, porque existe a Inner Mongólia, a Mongólia interna, e a Greater Mongólia, a Mongólia externa. Então, com a Grande Mongólia, imagina a Grande Mongólia escrito com G maiúsculo, o Império Mongol. De fato, um país chamado Grande Mongólia, por assim dizer. E esses eram os objetivos dele. Ele recebeu reforços, por exemplo, do governo tibetano, que era um governo profundamente anticomunista. Os soldados tibetanos eram soldados muito valorosos, porque tinham sido treinados pelos ingleses alguns anos antes, e odiavam os chineses. Então era tudo que o Ungern queria, soldados muito bem treinados que odiassem os chineses e que eram fiéis a eles. Os soldados tibetanos, inclusive, eram muito melhores que os mongóis mesmo, porque tinham um treinamento militar de fato, enquanto os mongóis tinham um treinamento mais prático, de batalha e tudo mais. Não tinha toda essa disciplina marcial que os tibetanos tinham. Mas enfim, como eu já falei, é um exército multicultural, multiétnico, multireligioso, que só não tolerava os judeus. Ungern, enfim, avançou para a capital da Mongólia, que é uma cidade chamada Urga. Na época chamava Urga, hoje já mudou de nome. Ele avançou para essa cidade com seu exército e vários adivinhos. Ele consultou esses adivinhos para saber em qual dia atacar. Kutuktu, como eu falei, estava preso pelos chineses. E, enquanto ele estava preso, imagina que o Ungern estava se preparando para atacar e o Kutuktu está na cadeia. E ele consulta os seus próprios adivinhos e descobre que o símbolo, o motivo da má sorte dele é que ele recebeu presentes amaldiçoados dos chineses. E que o ritual para se livrar dessa maldição seria queimar os presentes junto com o fio do cabelo de um soldado chinês, que ele conseguiu, sabe-se lá como. Então ele fez o ritual e passou a acreditar que dentro de 50 dias ele estaria libertado, e de fato ele foi libertado pelo Ungern. Ungern atacou num dia específico, que ele pediu para os seus videntes, né? Ele pediu para os videntes qual era o melhor dia para atacar, atacou nesse dia, e antes de atacar, era de noite, e ele foi sozinho, ele se separou dos seus homens e foi sozinho fazer um scouting, assim, ele foi como um batedor ver como é que estava a situação, e ele encontrou um chinês, que seria a guarda chinesa, dormindo, ele era para estar em posição de vigilância, mas estava dormindo. O Ungern fez o quê? Ele desceu, desmontou do cavalo, pegou a bengala dele e espancou o chinês dormindo, acordou assustadíssimo, e começou a xingar o chinês em chinês, falando que, não, eu sou o general Ungern, Sternberg, eu tirei meu tempo para te bater, para te punir pela sua falta de disciplina, por estar dormindo em serviço, não sei o quê.
bateu no cara, xingou ele, foi embora. Aí depois que o chinês conseguiu avisar os seus colegas, o húngaro já tinha desaparecido no horizonte. Eventualmente ele de fato atacou com seus homens a capital, conseguiu livrar a capital dos chineses, libertou o Kutuktu da prisão e colocou o Kutuktu de volta no trono. Eu não vou dar muitos detalhes de como foi a batalha em si, de como foi a batalha na prática, porque isso é um podcast falando por áudio, assim, eu não conseguiria falar, você não conseguiria entender, ficaria elas por elas, mas ele libertou a capital, pelo menos a capital da Mongólia dos chineses, eventualmente libertaria a Mongólia inteira dos chineses, e ele tirou o rei da Mongólia da prisão, onde ele estava, e colocou o rei de volta no trono. Ele foi um kingmaker, de fato. Unger nunca teve a pretensão de ser um rei. Ele tinha a pretensão da liderança, ele foi um líder até o final da vida, mas ele nunca teve a pretensão de ser o rei de um país e tal. Ele queria colocar o rei no poder e ser um general do exército, assim. Ele queria ser um militar, nunca um rei. E ele fez o que ele quis. Ele colocou o Kutuktu no trono, e o Kutuktu, na cerimônia de coroação, concedeu a Unger o título de Khan da Mongólia, sucessor do Gengis Khan. Então, Unger, esse rapaz de origem germânica, nascido na Letônia, alfabetizado em russo, antissemita, foi o último Khan da Mongólia. Foi a última pessoa, o último sucessor oficial do Gengis Khan. E eu mencionei no começo que ele foi tido como deus da guerra. Então, o cargo de Khan da Mongólia ele recebeu nesse dia, no dia que Kutuktu declarou ele como Khan da Mongólia, um cargo oficial. O cargo, entre aspas, de Deus da Guerra, ele recebeu foi surgindo de forma orgânica. Por quê? Antes dele invadir Urga, antes dele conseguir libertar a Mongólia dos chineses, ele já tinha feito várias batalhas, ele tinha uma carreira militar muito prolífica, e ele foi aos poucos recebendo oferendas em templos budistas e foi sendo aos poucos visto como um deus pelos budistas da Mongólia na época. Então ele aos poucos foi deificado de uma forma orgânica por diferentes budistas, diferentes templos, até que ficou meio que concretizado assim, no imaginário budista da época que ele era de fato uma encarnação de um deus da guerra. Então ele era visto como deus da guerra e passou a ser visto como o Khan da Mongólia. Porque tu imagina, aí comentando um pouco sobre como era o exército dele mesmo. Uhum. Porque a gente tem muito claramente a visão do que é soldados na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, coisa assim. Nós temos um pouco mais, conseguimos imaginar um pouco mais o que é toda aquela história do Lawrence da Arábia, que já é uma mistura entre essa visão lá de armas mais modernas, coisas assim, arma de fogo, com cavalos e sabres e tudo mais. Agora pensa que tipo, a gente não tá ali na Arábia, a gente tá muito mais longe, a gente tá no meio da Mongólia. Você tem um exército de um russo criado com experiência militar do exército russo, que está comandando um exército com armas e com tudo mais, só que montado a cavalo também, porque a Mongólia são planícies gigantes, não tinha carro, não tinha porcaria nenhuma lá, com armas de fogo, com esse exército todo maluco, né? Parece que foi catando gente por aí, foi se juntando a ele de várias etnias, sem essa padronização. E eles do nada começam a adentrar a Mongólia, certamente liberar várias cidades, coisas assim, saquear outras, mas enfim. Até que ele vai lá, chega na capital da Mongólia e, tipo, liberta o que seria mais ou menos o Papa do... Sim. É mais ainda que o Papa, né? Porque ele é efetivamente tipo, liberta um profeta. Uma liderança política e enfim, um espírito que nasceu já elevado. Exato, ao Papa, tipo se torna Papa. Exato, é como se fosse já um santo, assim, um santo na sim, Terra. O Kutuktu assim. nasceu Bodhisattva. Exato, e vai lá e liberta essa figura e coloca ela no poder de novo, assim. Então você imagina assim pro camponês mongol, assim, o que é isso, né? E então faz todo sentido. E tipo, já engatando, eu acho muito curioso essa questão da deificação em vida,
Porque agora trazendo mais pro Ocidente, né? Quando a gente ouve histórias da mitologia grega e dos heróis da mitologia grega, então Héracles, a guerra de Troia e tudo mais, Teseu, muitas pessoas assim, mais modernas tentam explicar, né, na visão mais moderada, né, dizendo, tipo, provavelmente é muito provável, na verdade, que tenha existido alguma pessoa parecida com isso, que teve alguns traços parecidos com essa história, e que depois, ao longo do tempo, ao longo de uns séculos, essa história foi sendo contada e não sei o quê, e aí ele acabou virando um grande herói ou uma figura mítica, assim. E aí, só que aí nesse caso do Ungarn, é um que nós temos historiografia e a gente consegue ver, na verdade, o contrário. Não, tipo, durante a vida do cara, ele já foi deificado. Que faz muito mais sentido. Exatamente. O que talvez faça muito mais sentido. Porque se você só ouve uma história, tipo, uma história da Corachinha de um cara, assim, mais ou menos, tipo, a história ela não vai ficando mais épica necessariamente do nada, assim. Até ao ponto de você acreditar que ele é efetivamente um deus e efetivamente fazer sacrifícios para ele. Se a história está muito no passado e mais ou menos desconectada, talvez você nem tenha interesse de deificar o cara realmente. Só se for porque, por exemplo, nós temos aqui... Seria mais ou menos um Tiradentes, assim. É claro que na nossa época a gente já não tinha esse paganismo, essa coisa assim. Só que, tipo, quem é que acha o Tiradentes foda hoje em dia? E até a gente sabe que é mais ou menos criado. Do ponto de vista pagão, faz até mais sentido de ficar o cara em vida, porque o cara não morreu, né? Tipo, exato. eu tenho... Esse cara aqui foi a encarnação de Deus. Ele morreu como? Morreu de tal jeito. Paia. Exato. Tipo, o cara que ainda tá vivo pode ser que nem morra, porque ele é um deus. Sim. Não, e isso que é legal, sabe? Tipo, a gente tem que pensar... Porque não foi... É porque as pessoas acham que esse mito desses grandes homens é como se fosse uma mentira que ao longo do tempo foi bem contada e as pessoas começaram a acreditar. Só que não faz sentido. A pessoa... Se a pessoa tem mais essa mentalidade mítica, ela vai acreditar na hora, ela não vai necessariamente acreditar depois de vários anos, assim, tipo. Sim. Então, como aconteceu ali na Mongólia, eles já começaram a fazer... Eles já faziam sacrifícios, certo? Para outros deuses. E começaram a fazer sacrifícios para esse novo cara que apareceu ali, porque ele realmente fez coisas divinas, assim, fez coisas, tipo, muito fodas, assim. Que um ser humano normal... Nunca antes vista. Nunca antes vistas. Nunca na história houve um exército tão... Óbvio, na história até então, né? Depois ocorreu, mas um exército tão misto, assim, tão diferenciado, com tantas pessoas tão diferentes umas das outras, que foram todas unidas pela guerra, sabe? Exato. E toda essa história que a gente comentou, assim. Então, eu acho realmente meio iluminador, assim, para entender melhor esses outros períodos históricos, assim. Porque, enfim, né, a gente tem historiografia desse aí. Até porque, por exemplo, falando um pouco mais de Grécia também, a própria Ilíada, né? Teve muita gente mais na modernidade que começou a suspeitar, começou a dizer que, na verdade, Homero provavelmente não existiu e que era, na verdade, foi ao longo do tempo várias histórias que foram se juntando uma na outra e foram se aglomerando até que surgiu dessa forma. E é o mesmo caso, só que, tipo, a única história que a gente conhece desse tipo é essa. Todas as histórias das quais a gente não tem historiografia de nenhuma coisa minimamente similar à Ilíada que foi feita dessa forma. As grandes epopeias que nós conhecemos são de pessoas, a gente conhece a pessoa e sabe que ela escreveu aquilo. Sim. Ou mesmo, se você pega aquelas mitologias um pouco mais nórdicas, que são compilações, a gente sabe no mínimo quem compilou, quem ouviu as várias histórias que estavam sendo contadas naquele lugar e compilou em uma só e colocando muito do engenho dele para fazer uma história unificada, né? Então, a gente simplesmente é uma suposição muito grande você dizer que a Ilíada, por exemplo, surgiu de forma orgânica, que não teve um cara que efetivamente teve que ir lá um dia e unificar tudo aquilo e fazer. Sim. Enfim, a mesma coisa aí uma analogia aí com essa história de como seria um grande herói. Ele deveria ser estudado pelos acadêmicos como um caso de deificação ainda em vida, sem dúvida. Exato. Porque ele não...
Possivelmente não foi isso que ele buscou, sabe? Não foi um negócio proposital. Foi só acontecendo e ele aceitou e talvez tenha estimulado isso. Mas a princípio foi uma coisa completamente orgânica e gradual até. E é interessante porque é um fenômeno. Toda a história do Ungern parece muito antiga e é muito moderna ao mesmo tempo, porque até o jeito como ele vai morrer, daqui a pouco a gente vai contar isso, mas toda a história dele parece medieval, parece até pré-cristã, parece meio pagã. Toda a história do Ungern parece meio antiga, mas ao mesmo tempo foi tipo na década de 20, Sim. sabe? É um negócio Os meio- americanos estavam dançando Charleston e o Ungern estava governando os mongóis sim. contra os chineses. Pouco tempo depois ia ter, tipo, a crise de 29, que é uma crise, tipo, bancária, Sim. financeira, do mercado financeiro, assim. Então pensa só, o Elvis Presley nasceu, sei lá, em 1930 e poucos. Em 1920, Frank Sinatra tinha 5 anos. Em 1920 começava a lei seca nos Estados Unidos, que iria trazer Al Capone, toda essa galera. Então é um tempo bem moderno, ouvinte. E enquanto no Ocidente estava acontecendo tudo isso, na Mongólia, o Ungern estava liderando um exército de mongóis a cavalo, com armas e espadas, para lutar contra chineses, sabe? Sim, pra restituir o rei... Da Mongólia. que era o sumo sacerdote, por assim dizer, da Mongólia. Assim. Exato. Então, chama atenção justamente por ser uma história que parece muito antiga e é absurdamente moderna. O ouvinte que tiver uma sensibilidade maior e tiver um conhecimento maior de cinema ou talvez literatura, talvez tenha feito a ligação por conta própria, mas é uma ligação que eu percebi quando eu li um artigo sobre o Ungern, que é a ligação entre o Ungern e o Curtis do Apocalipse Now, ou do Coração das Trevas, do Sim, Conrad. sim. Ele parece muito com esse personagem. Porque no Apocalipse Now é ainda mais o Coração das Trevas. É verdade. Porque no Apocalipse Now ele vai... qual país mesmo? Vietnã? Vietnã, né? Aham. Vietnã. Ele vai pro Vietnã, é um soldado que acaba liderando um exército de locais e cria-se todo um culto ao redor dele e ele é edificado. Então, o Ungern, ele é basicamente a versão real do Curtis, desse personagem da literatura clássica. Então, é uma história fascinante. É uma história fascinante. Exato, até a forma que, no Coração das Trevas, a forma que descreve é mais ou menos... Você olha pro Ungern, poderia ser aquele cara, sabe? Aqueles olhos penetrantes. Sim, Aquela coisa assim. Agora a gente vai se direcionando pro ocaso, pro crepúsculo da história do Ungern, pro anoitecer de sua vida. Como eu falei, não teve muita ênfase em conquistas, em batalhas militares e tudo mais. Eu quis trazer um pouco mais sobre quem foi o Ungern em termos de personalidade, o que ele acreditava, algumas histórias específicas do que ele fez. Mas, rapidamente, o império que ele restituiu e sua liderança... Império não, né? Mas, enfim, as instituições burocráticas que ele restituiu e sua liderança tiveram inicialmente uma aceitação muito boa pelo povo mongol, mas eventualmente o povo mongol acabou cansando, eles acabaram gastando muitos recursos do povo mongol mesmo para sustentar um exército gigantesco e multiétnico e tudo mais. E, enfim, eventualmente teria que ocorrer a batalha entre o Ungern e os soviéticos, porque os soviéticos eram os reais inimigos do Ungern. Os chineses eram inimigos do Ungern por serem já de esquerda e tudo mais, mas o real inimigo que o Ungern visava debater seriam os soviéticos, sobretudo os judeus. O Ungern queria exterminar todos os judeus do mundo e para isso ele teria que parar com a Revolução Bolchevique e derrotar os bolcheviques. E aí eu já adianto que o Ungern vai morrer em breve, mas um ponto interessante é que alguns autores relatam que o Ungern meio que já sabia que ia morrer através dos adivinhos, né? O Ossendowski, no livro Beast, Men and Gods, Bestas, Homens e Deuses, foi publicado, talvez o único livro sobre o Ungern publicado aqui no Brasil. Ele mostra alguns casos específicos de Ungern que ele foi em alguns videntes, alguns adivinhos, e todos eles, adivinhos que não se conheciam entre si, que não tinham familiaridade entre si, todos eles coincidentemente falaram que ele iria morrer em breve e falaram de diversas formas diferentes. Tinha um vidente que jogava dados, tinha outro que jogava ossos, tinha uma vidente específica que era possuída por um espírito e esse espírito contava o futuro, uma coisa meio xamânica. Então, Ungern
como eu falei, era muito supersticioso, muito fatalista, e ele eventualmente foi aceitando o fato de que haveria de morrer em breve. E então ele decide montar o ataque aos soviéticos, ele volta para a Rússia, e isso dá tempo para que os soviéticos descobrissem o ataque e, enfim, descobrissem o ataque. Ungar não ataca de imediato, ele decide perguntar para os adivinhos qual era o melhor dia para atacar. E, enfim, esse atraso, esse delay entre a chegada dele na Rússia e o primeiro ataque foi o que fez com que ele tivesse uma derrota retumbante na primeira batalha dele contra os bolcheviques. E, eventualmente, o exército dele foi desfacelado. A gente sabe que ele teve uma importância muito grande na Mongólia, mas eu ainda não tratei do quanto ele era temido pelos soviéticos. Aí eu vou ler um trecho de um artigo do Dugin. Sim, o Dugin escreveu e falou muito sobre o Ungar, eu vou tratar um pouco mais sobre isso mais tarde. Mas enfim, vou ler o trecho aqui em voz alta. Parece que Ungar é mais perigoso que Semenov. Ele é teimoso e fanático, esperto e impiedoso. Ele ocupa posições-chave em Dáuria. Quais são suas intenções? Atacar Urga na Mongólia ou Irkutsk na Sibéria? Dar a volta para Harbin na Manchúria e depois para Vladivostok? Marchar sobre Pequim e restaurar a dinastia manchuriana ao trono chinês? Seus planos monárquicos são ilimitados. Mas uma coisa é clara, Ungar está preparando um golpe. Ele é nosso inimigo mais perigoso até hoje. Destruí-lo é uma questão de vida ou morte. Então, Ungar, ele era um inimigo muito temido, muito respeitado, dá para dizer, pelos soviéticos. Depois da primeira batalha perdida, Ungar juntou os homens que ainda restavam, que ele conseguia levar consigo, e decidiu tomar o caminho mais irracional, mais sem sentido possível para a época, que era ir para o Tibete. Existiam vários locais para onde ele poderia ir, existiam vários locais que aceitariam abrigar ele e o seu exército por um tempo para tentar recuperar forças e tudo mais. Eles tinham acabado de passar por uma grande derrota, os homens estavam desmoralizados, cansados, com fome. Ungar decidiu ir para o Tibete por questões esotéricas, por questões relacionadas a videntes. Enfim, ele teve essa convicção muito grande de que o lugar certo para ele seria o Tibete. E, eventualmente, ocorre um motim. Os seus homens, vendo que iriam morrer de fome ou sede no caminho, ou seriam derrotados por algum exército inimigo, pois estavam enfraquecidos, organizaram um motim contra Ungar. Então, numa bela noite, eles juntaram a fração do exército que se amotinou, se juntou para matar Ungar. Cada um tinha, né, cada um dos líderes do exército dormia numa tenda diferente. Eles foram na tenda do Ungar e dentro da tenda não estava o Ungar, estava um adivinho que ele colocou para dormir lá. E eles deram vários tiros, mataram o cara, e o Ungar não ouviu os tiros e saiu da sua tenda, que estava distante, e viu que estava tendo tiroteio e pensou, putz, estamos sendo invadidos pelos bolcheviques. Pegou o cavalo e se afastou para conseguir pensar melhor e ver a situação de longe. Vendo a situação de longe, ele percebeu que eram seus próprios homens. E aí ele voltou a cavalo. Então estava Ungar a cavalo sozinho e seus homens armados prontos para matá-lo. Só que aí tem um ponto que até agora eu não comentei nesse podcast, que é o superpoder que o Ungar tinha. Ele era a prova de balas, ouvintes. Ele era completamente imune a tiros. Isso desde a Primeira Guerra Mundial até as batalhas na Mongólia que ele travou. Não é que a bala batia nele e caía no chão, não. É que a bala não acertava ele. Existem relatos na Primeira Guerra Mundial de ele andando de encontro aos soldados inimigos e tiros indo na direção dele. Alguns pegam de raspão, alguns até acertam, mas, assim, no geral ele é imune a tiro. Isso é uma coisa que... Uma característica muito forte dele, que a gente não sabe... a gente sabe que é verdade, a gente sabe que ele tinha... que existem relatos dele passando muito perto da morte e a morte não encontrando ele, mas, enfim, mais sobre isso a gente não pode afirmar. Corpo fechado. Exato, ele tinha um corpo fechado. Então ele chegou, os seus soldados estavam todos armados, amotinados, prontos para matá-lo, e ele chegou a cavalo e começou a dar um esporro homérico neles. E aí você vai lembrar, ouvinte, do quanto os soldados tinham medo dele, né? Do quanto os soldados respeitavam ele, por exemplo, ele foi uma figura religiosa. Eu ia dizer uma figura quase religiosa, não, uma figura religiosa. E mesmo os soldados russos, que quem organizou o motim foram os soldados russos, mesmo os soldados russos sentiam um pouco dessa aura mística dele. Então ele chegou
e começou a xingar os soldados e falar que eles são covardes e traidores, ia torturar e matar eles um por um e não sei o que lá, e eles ficaram só ouvindo. Eles ficaram de arma na mão, tomando esporro, tomando mijada, como dizem os gaúchos, e ouvindo isso e embasbacados. Até que um dos soldados acordou do transe, digamos assim, sacou sua Mauser e atirou na direção do Ungar. Errou. Os outros soldados miraram e atiraram. Todos erraram. Todos. E aí, depois que o tiroteio acabou, ele xingou todos novamente de covardes e foi embora para a parte mongol do exército, para o regimento mongol do exército. Eu já mencionei anteriormente que o Ungar gostava muito mais dos mongóis do que dos russos, então ele achou que seria muito melhor recebido entre os mongóis, explicou a situação toda e foi dormir. Na manhã seguinte, ele acordou, montou no seu cavalo, estava preparado para seguir rumo junto com os homens que restavam, foi atacado por um dos seus soldados mongóis, jogaram no chão, amarraram ele, fizeram uma saudação religiosa, né, se curvaram, porque afinal ele era um deus, e deixaram ele lá. Deixaram ele lá amarrado, à mercê dos elementos da natureza, porque não aguentavam mais ser governados por ele e não podiam desertar porque seriam mortos. Então, eles se amotinaram, amarraram ele e deixaram ele lá. E você percebe que eles não tentaram, tipo, atirar nele, assim. Não. Eles foram lá e foram no laço, assim. Exato. Eles amarraram ele, tipo, um animal selvagem e perigoso. Saíram, foram embora e ele foi encontrado pelos bolcheviques. Quando ele foi encontrado pelos bolcheviques, a princípio os bolcheviques não entenderam direito o que era esse homem amarrado no meio do mato. Depois que eles perceberam que era de fato o Barão Ungar, essa figura tão temida, essa figura mitológica, eles mandaram imediatamente uma carta para o Lenin. Lenin coordenou toda a situação, enviaram Ungar para... Não foi Moscou, foi uma cidade da Rússia Ocidental, uma cidade que tinha uma certa importância. Trotsky chegou a falar sobre a prisão de Ungar num dos seus discursos públicos. Durante a captura, Ungar tentou se matar 2 vezes, não conseguiu, então ele era forte demais até mesmo para suas próprias capacidades. E o seu julgamento se deu no dia 15 de setembro de 1921. Lenin mandou pessoalmente um telegrama com instruções claras que o tribunal devia ser rápido, devia anunciar a sentença de morte por fuzilamento. E aí a gente tem alguns relatos dos jornais da época, né? O London Times publicou a morte de Ungar no dia 13 de setembro, 2 dias antes do julgamento, e o New York Times publicou sobre a morte de Ungar no dia 11 de setembro, 4 dias antes do julgamento. Tão certa era que seria a morte do Ungar, e de fato ele morreu no dia 15 de setembro. Morreu por provavelmente um tiro nas costas, um fuzilamento, enfim. Nesse caso, a imunidade dele contra balas não foi de muita serventia. Mas assim termina a história do Ungar, e eu quero, ouvinte, trazer para você só um panorama geral. Como eu mencionei anteriormente, no ano de 1914, Ungar tinha 28 anos, estava desempregado, era alcoólatra, um verdadeiro fracassado, isso em 1914. No ano de 1921, Ungar já tinha sido declarado Khan da Mongólia, deus da guerra, já tinha libertado o rei, colocado ele de volta no trono e lutado bravamente contra os bolcheviques. Morreu simplesmente por um erro dos adivinhos que previram mal sua sorte. É possível fazer coisas ruins, é possível você sair de casa e fazer coisas. A história do Ungar é impressionante, especialmente por isso, por ser uma história muito curta. Ele fez tudo isso em um intervalo de tempo realmente muito curto. Ele se desenvolveu militarmente de uma maneira muito rápida e foi tudo muito, muito intenso. Depois que ele foi capturado e morto pelos comunistas, os comunistas tomaram a Mongólia, proibiram o budismo. Não sei que fim eles deram para o Kutukutu, mas efetivamente a Mongólia se tornou um lugar muito pior por muitos anos depois que Ungar foi embora. Mas até hoje nós lembramos dele, do seu nome, Ungar von Sternberg, como o último Khan da Mongólia, deus da guerra. JP, algum comentário? Não, é isso. Então, parênteses final aqui para fechar, existem muitos artigos sobre o Ungar. Existe um artigo do Dugin, existe um artigo do Evola, existe um artigo do René Guénon. Então toda essa galera conhecia o Ungar, comentou sobre ele. Eu recomendo que vocês vão atrás dos artigos. Existem 2 principais biografias sobre o Ungar sendo publicadas hoje, que são de fácil acesso. Não existe nenhuma biografia em português, as 2 que tem são em inglês. Uma é o The Baron's Cloak, a capa do Barão, e a outra é The Bloody White Baron, escrita por James Palmer.
Talvez eu faça um episódio apêndice sozinho, falando só mais curto, falando só sobre os artigos, o artigo do Dugin, o artigo do Júlio Zévola, mas para a biografia do Ungern, eu acho que está de bom tamanho, espero que o ouvinte tenha apreciado, espero que eu tenha conseguido fazer jus à memória desse que tentou ser um dos grandes homens da história. Se conseguiu ou não, deixa aí a cargo do ouvinte decidir. Mas é basicamente isso, muito obrigado por ouvir. Adeus!